O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o não contentar-se e contente, é a dor que desatina sem doer. O amor, pessoal, o amor é um negócio tão difícil de explicar que para explicar ele, o Luiz de Camões acabou escrevendo nessa belíssima poesia tudo que ele tem de contraditório dentro de si mesmo. O amor, meus caros, o amor é um paradoxo. Hoje é um dia especial. Eu tô terminando de arrumar essa moto, a Saara. Ela foi fabricada em 97 e aos pouquinhos vai arrumando, né? Até ela ficar toda original. E aí eu não sei se vocês sabem, mas a originalidade, exatamente essa questão, é uma das questões mais antigas da humanidade. O que é um paradoxo? Um paradoxo é uma coisa que de tão difícil de explicar, ela só pode ser explicada quando a gente expõe o que ela tem de contraditório. Vocês ouviram falar do paradoxo do barco de Teseu? Primeiro, né? Quem era o Teseu? O que é importante é que é o seguinte, o rei Teseu virou rei depois que ele matou o Minotauro. E ele voltou para Atenas em um barco. Esse barco simboliza o início, o retorno triunfante do Teseu depois de ter matado o Minotauro. E era um objeto muito importante para os atenienses, né? E esse barco ficou exposto em Atenas, ficava ancorado no porto e ficou lá por 50, 100, 200, 300 anos. E ficava ali, exposto para quem quisesse visitar. E aí diz que uma vez estavam lá os atenienses, 500 anos depois que o Teseu já tinha feito o regresso, a viagem de barco dele de volta a Atenas. E um viajante passando por Atenas, uma figura muito ilustre, falou assim, perguntou lá para os atenienses: será que eu posso ver o barco do Teseu? Vocês podem me levar até o verdadeiro barco do Teseu? E aí começa a discórdia, porque como esse barco ficou tanto tempo parado no porto, imagina, 500 anos, as peças iam estragando. Um barco é feito de várias tábuas de madeira, e à medida que uma tábua estragava, os atenienses, no melhor intuito de conservar aquele objeto simbólico, cheio de valor para eles, substituíam essas peças de madeira e guardavam as peças que tinham, né, sido estragadas pelo tempo em uma pilha dentro de um galpão. E aí quando esse viajante pediu para que os atenienses levassem ele até o barco de Teseu, o que os atenienses falaram? Tá, mas qual é o verdadeiro barco do Teseu? É aquele que está parado ali no porto, que já não tem mais nenhuma peça original dele? Ou será que o barco do Teseu é aquela pilha das peças que eram do barco do Teseu e foram
sendo substituídas. Imagina a confusão. Para resumir a história, os filósofos não conseguiram chegar a um acordo e tiveram que falar para o viajante, falar: olha, a gente adoraria levar você para o verdadeiro barco de Teseu, mas a gente não chegou a um acordo. Qual que é o verdadeiro barco de Teseu? E essa história foi contada e recontada, e vários filósofos, vários pensadores, várias pessoas muito espertas tentaram resolver esse problema da originalidade do barco de Teseu. Algumas respostas são mais bem aceitas ao longo do tempo, e mesmo estas questões, elas, por ter essa controvérsia intrínseca, entrei muito rápido na curva, por ter esta controvérsia intrínseca, ela virou objeto de debate e deu origem ao que se chama de paradoxo do barco de Teseu, porque é impossível você assumir uma resposta só para este dilema. Se eu disser que o barco de Teseu é aquele barco que está ancorado em Atenas, eu estou falando a verdade, mas eu não posso dizer que eu estou completamente certo. Se eu disser que o barco do Teseu é aquele amontoado de tábua podre que está dentro do galpão, eu vou estar certo também, mas não é possível dizer que eu estou 100% certo. Então, como sempre vai haver margem para dúvida, este problema do barco do Teseu é um paradoxo. É, meus caros, um paradoxo. É igualzinho o amor. É impossível você dar uma definição precisa só. E tiveram várias explicações a respeito dessa questão da identidade, né? E aí, duas delas, acho que são as mais interessantes e as mais importantes. Uma delas é de um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes. Todo. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Pronto. Aqui mais pra dentro. Pronto. E aí o Thomas Hobbes, ele propõe um fator a mais nesse problema do barco de Teseu. Ele disse: vamos supor que o Teseu saiu com o barco dele lá da ilha de Creta, e ao longo do caminho dele o barco foi estragando, e à medida que o barco ia estragando, ele ia substituindo as peças. Agora vamos supor uma outra hipótese de que viesse um camarada atrás recolhendo as peças do barco que eram descartadas e remontando elas, de forma que ao fim da viagem haveria o barco onde o Teseu estivesse, e esse barco seria o barco do Teseu por causa da relação que ele tem com o personagem, com o Teseu. E aí o barco de trás, ele seria constituído exatamente das mesmas peças descartadas, montadas na mesma ordem, né? E aí você poderia chamar esse também de barco de Teseu? Vixe, que problemão! E aí o Hobbes chega à conclusão que não dá para você ter duas coisas que compartilham a mesma identidade. Olha só a maluquice do problema. Um outro filósofo chamado Leibniz era um cara muito ambicioso. O Leibniz, ele queria zerar a filosofia. Ele falou: eu vou escrever, cara, sobre todos os problemas do mundo e da filosofia do jeito último e definitivo. Essa era a ambição dele. Conseguiu? Não. Porque tem problema que não tem solução, né? E aí o problema do barco do Teseu, Leibniz resolveu da seguinte forma. Ele fala: considere o barco A, que é o barco que o Teseu saiu para viajar. E aí considere um barco B,
que é o barco que ficou ancorado por 500 anos lá no porto de Atenas, tá? Considere estes dois barcos. Para que A seja idêntico a B, ele precisa ter exatamente as mesmas relações e ele tem que ter a mesma constituição do barco B. Logo, o barco que o Teseu começou a viagem não é o barco que está ancorado. Ponto. Definiu. Definitivo. Acabou a conversa. Só que não foi muito bem aceita essa resposta, né? Aí o Leibniz escreve lá em 1700 e alguma coisa, posso estar enganado, mas é século XVIII. Olha só, essa conversa começou lá 3.000 anos atrás e aí foi indo. E aí você tem uma outra abordagem um pouco mais contemporânea, que é o Noam Chomsky, que é um linguista, e ele se preocupa em como é que o ser humano usa a linguagem, como é que a gente aprende a linguagem, como é que essa linguagem se desenvolve e como é que esse fator que diferencia a gente dos outros animais, como é que isso opera dentro da nossa cabecinha e em sociedade. E aí os linguistas dessa turma aí do Noam Chomsky, ele diz o seguinte: só as relações já são suficientes para você definir a identidade de um objeto. Ou seja, se você olha para aquele barco, você acredita que aquele é o barco do Teseu, então ele é o barco do Teseu. Ah, mas nenhuma peça original. Não tem problema. O importante é a sua experiência de estar diante de um objeto que tem significação. E aí a linguagem funciona desse jeito, e a memória funciona desse jeito. Eu acho uma abordagem radical, porque ela pende para um dos lados, né, da resolução desse problema. Só que ela é muito mais interessante do que a solução do Leibniz. E aí, meus caros, quando a gente fala de veículo velho, moto velha, carro velho, com certeza, se você está vendo esse vídeo aqui, você deve ter algum interesse nesse mundo aí, né? Você deve ter algum interesse no mundo dos veículos antigos, dos carros velhos. Todo mundo sabe o que é a placa preta, né? Placa preta é uma chancela, é um atestado, que a autoridade de trânsito dá para veículos que são veículos com significado histórico. São peças de coleção, são peças de museu. Qual que é o interesse da pessoa que tem um carro de pleitear, de pedir uma placa preta para ele? Bom, ele vai ter algumas vantagens, né? Ele não vai pagar alguns impostos. O valor desse veículo aí, de uma vez que você tem uma placa preta, que é um atestado, né? A tendência é que o valor desse veículo no mercado ele suba um pouquinho. Então você valoriza aquele item, tirando ele de circulação. Claro que o carro pode andar com a placa preta, mas ele ganha todo um outro significado. E aí você tem duas atitudes diferentes com relação a veículo antigo. Você tem o que hoje em dia na internet acabou se popularizando. E aí tem um canal muito bom de um cara chamado Marcelo Tonella. Tenho quase certeza que você já passou pelo canal dele. Ele é um mecânico de motor a ar, Volkswagen. Conhece muito e tem um canal muito, ele fala muito, ele é muito eloquente, muito interessante de ver para quem gosta desse tipo de discussão. E ele define um tipo de atitude que ele chama de Zé Frizinho. O que é o Zé Frizinho? Zé Frizinho é o Leibniz. Para o Zé Frizinho, a coisa mais importante para você testar a originalidade é o fato dele ter todas as peças originais do jeito que elas foram montadas na fábrica. Esse é o Zé Frizinho. Nota que ninguém é 100% Zé Frizinho. E aí na outra ponta dessa atitude aí, tem uma atitude que eu acho que ela não tem exatamente um nome, mas tem um nome que eu gosto muito. E nós temos um grupo de amigos, a gente discute moto velha e tal. E esse termo é a lasanha, né? A lasanha é aquele veículo com várias camadas de massa,
que cada um monta de um jeito diferente e é divertido e é gostoso e ninguém odeia lasanha, né? Você pode não gostar muito, mas eu acho difícil alguém que odeie lasanha. E é o nome que se usa para esses veículos mais antigos, que já não guardam aquela originalidade na constituição das peças dele, tem adaptações, e os seus donos geralmente são muito mais felizes do que os Zé Frizinhos, porque a experiência de você utilizar aquele objeto talvez seja muito mais interessante do que a experiência de você simplesmente ter uma peça de museu. Eu sou um lasanheiro, eu gosto de conservar uma motoca mais próxima do jeito que ela saiu da fábrica, na originalidade, mas isso não é o objetivo máximo quando eu me envolvo no projeto de consertar uma moto, né, um carro. Essa Saara aqui, ela tem várias peças que não são originais, mas pra mim a experiência de andar nela me faz ter a sensação de andar numa Saara que não se fabrica mais. Isso é importante você usar. E é isso, meus amigos, a gente tem que entender o que faz a gente feliz. No fundo é isso, é por isso que a gente se dedica em conservar, é por isso que a gente se dedica em correr atrás e botar as nossas lasanhas para funcionar. O importante é ser feliz, cara. Isso é importante. Você vai brigar com uma pessoa que discorda de você nesse assunto? Não faz sentido, porque é um assunto que não tem solução. É uma questão. Você vai brigar com uma pessoa que discorda de você em relação à sua atitude? O que a filosofia nos ensina é que brigar por causa disso não faz o mínimo sentido, porque esta é uma questão sem solução. Esta questão é um paradoxo. É isso, o importante é ser feliz, pessoal. O importante é apreciar a sua vida, apreciar as coisas que você faz, as coisas com que você gasta tempo. E no final das contas, se todo mundo for um pouquinho mais feliz, a gente acaba vivendo num mundo mais agradável e melhor para todo mundo. Isso aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, comenta aí embaixo aí. Discordou de alguma coisa também, fica à vontade. Mas acho que por hoje é só, viu? Um beijo pra vocês, um grande abraço. Cuidem bem das pessoas que vocês amam, cuidem bem da vida e da segurança de vocês, e cuidem bem das suas motocas. Um abração.